Olá, pessoal. Vamos começar agora, né, na verdade, a nossa aula 5 do Discipular sobre o livro de Gênesis, o livro dos começos, né, baseando na revista Gênesis, o livro dos começos. Hoje nós vamos ter a aula 5 e vamos continuar continuando da forma que estamos fazendo. Vamos abranger as duas lições da revista, que são Abraão, o pai dos crentes, e Abraão, o amigo de Deus, certo? Só relembrando o que nós temos aprendido até aqui, o que nós vimos até aqui, na verdade, né? Nós vimos na primeira aula, no princípio e criados à imagem de Deus, onde nós vimos ali que Deus criou o universo através do seu poder, né? A sua palavra, o poder dele. Ele criou o universo, fez todas as coisas, ele iniciou a criação e ele terminou a criação, né? Nós vimos ali então que nós cremos aí no criacionismo, que é toda a terra, todos os seres viventes da terra, como o próprio autor diz, a terra e o seu exército foi criado por Deus. Ele teve um início e teve um fim na sua criação. Ele não está evoluindo como os evolucionistas acreditam, né? E por fim, nós vimos na primeira aula que fomos criados à imagem de Deus, né? O ápice da criação, a coroa da criação foi o ser humano, foi o homem, Adão e Eva, né? Que Deus cria e coloca no jardim e dá a eles uma ordem, que eles deveriam cuidar da terra, deveriam ser mordomos da terra, administrar toda a criação que Deus havia feito, né? Então Deus cria o homem, coloca no lugar onde ele tinha criado, com um único objetivo, com um objetivo maior de colocar o homem ali e se relacionar com ele, certo? Aí na segunda aula nós vimos a queda do homem e famílias e civilizações, onde nós podemos ver que o homem pecou, escolheu pecar, né? O homem, quando eu falo Adão e Eva, escolheram pecar. A partir deles nós vemos que eles vimos as consequências que eles tiveram pelo pecado. A partir deles começaram as famílias a surgir ali na terra, nas redondezas do Éden, porque eles, né, tiveram que sair do Éden. Deus tirou eles do Éden. As famílias começam a crescer. Depois vimos Noé e o dilúvio. Vimos ali a dinâmica de Noé, a dinâmica com que Noé, Deus pede que Deus dá uma ordem para Noé, né, para que ele construísse a arca. Noé foi achado justo ali na sua época, né? As pessoas, né, a população, a humanidade estava muito perversa, tinha se desviado totalmente do que Deus tinha para eles. Então Deus resolve ali acabar com aquela população que existia até o momento, salvando apenas Noé e sua família, né? E a partir depois do dilúvio vem as civilizações. Passamos ali pela Torre de Babel até chegar a Abraão, né? Primeiro aqui, então, nesses 3 tópicos nós vimos o processo das origens da criação, os primeiros povos, as primeiras famílias, as primeiras civilizações, até chegar a Abraão, quando inicia um novo ciclo de Gênesis, que nós vamos ver agora a salvação, né? A história da salvação, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu como herança, como seu, certo? Hoje nós vamos falar sobre Abraão, de novo, continuar a história de Abraão. Hoje e na próxima aula nós vamos continuar a história de Abraão. Nós vamos falar, o nosso texto-chave hoje é Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Já sabemos que Deus vai até Abraão e pede e dá a ele uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, de um povo que seria escolhido e de um povo que seria chegado de Deus, né? Nós temos ali uma promessa que é feita para Abraão, que a sua descendência seria numerosa. Nós vamos ver que existem vários problemas, né? Existiu vários problemas durante a vida de Abraão. É um drama que vai se desenrolando, muito bem contado ali no livro de Gênesis por Moisés. E de antemão eu já
peço a cada um que está assistindo, cada um que está acompanhando as aulas de Gênesis, que foque mesmo nos estudos. Aqui é muito rápido, 30, 40 minutinhos de aula, a gente vê um panorama geral do que está acontecendo, só um norte, mas o importante é que cada um de vocês que estão assistindo, chegue em casa, leia, procure, veja os textos, grife, procure as referências, faça as perguntas lá no grupo para que a gente possa discutir, conversar, chegar no consenso e aprender junto todo dia e cada vez mais, certo? Então eu trouxe aqui uma coisa interessante. Primeira coisa foi o significado da palavra crente, né? Porque a nossa aula de hoje, ela tem como tema, né, Abraão, o pai dos crentes, e eu achei interessante trazer o significado dessa palavra. Então no dicionário, numa pesquisa rápida ali no próprio Google, a gente já vê ali que crente é aquele que crê, que acredita ou tem uma convicção, né? E eu achei muito interessante esse segundo significado aqui, segundo possível significado para a palavra crente, que é que leva excessivamente a sério as suas obrigações ou assuntos, com demasiado zelo. Uma pessoa que tem muito zelo por aquilo que está fazendo, com muito entusiasmo e posição à crítica. Aí, quando eu vi isso aqui, a primeira coisa que me veio foi: peraí, como assim uma posição à crítica? Mas depois eu fui pensar um pouco sobre, e assim, o primeiro pensamento meu foi esse, porque nós vivemos no mundo, temos uma visão de mundo, né? Uma visão de todas as coisas que no mundo que nós vivemos, e nós precisamos criticar várias coisas, todas as informações que vêm pra gente, a gente precisa ter crítica dela, precisa pensar. E aí eu me deparei com esse pensamento aqui e pensei, poxa, mas um crente, então ele tem que ter uma visão acrítica? Mas não é que o cristão tem que ter uma visão acrítica, mas o cristão, ele precisa crer, né? Se ele é um crente, então no que ele crê, ele precisa crer e apenas crer, né? Ah, mas será que Deus realmente faria? Não, eu realmente acredito que Deus, se é em Deus que eu creio, se a minha fé é nele, a minha fé para com Deus é a crítica. Não tem como eu criticar o que Deus tem, o que Deus pede, o que Deus fala, certo? Então, guarde aí esse significado que nós trouxemos. Então, momentos antes, o que estava acontecendo aqui da nossa aula de hoje? A separação de Abraão e Ló. Vimos que Abraão e Ló caminhavam juntos, eles eram muito amigos, né? Só que eles cresceram muito, os dois tinham muitas ovelhas, tinham muitos animais, tinham muitos servos. Os servos começaram a discutir, brigar, porque um atrapalhava a criação do outro, estava tendo muita dificuldade. Abraão viu aquilo, não achou legal, não achou que eles deveriam continuar brigando, então ele resolve chamar Ló e dar a possibilidade e combinar com Ló, de um ir para um lado, o outro ir para o outro. Até que Abraão dá a possibilidade de Ló escolher para onde ele iria, e Ló escolhe ir para um lugar aparentemente melhor, um lugar que tinha rio, um lugar que tinha uma vegetação boa, que era propício para a criação de animais, que era propício para vegetação, para o plantio, para o cultivo ali das plantas e para a manutenção da vida em si. Então, Ló vai para a região de Sodoma e Gomorra, que lá na frente nós vamos ver, provavelmente muitos já sabem, mas lá na frente nós vamos ver que Sodoma e Gomorra acaba sendo destruído por sua incrível e demasiada perversidade, certo? É importante frisar que quando Ló escolhe ir para Sodoma e Gomorra aqui, é claro, ainda não tinha sido destruída, certo? Vamos ver também aqui, nesses momentos antes do que a gente vai tratar hoje, uma guerra enorme. Aí talvez alguns dos textos que nós vamos ler, alguns autores até dizem que foi uma guerra mundial. Claro que não como a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, mas considerado os povos que existiam, a quantidade de pessoas que existiam na época, essa guerra envolveu 9 reis, ou seja, 9 reinos. Muitas pessoas lutaram nessa guerra, foi uma guerra gigante. E é a primeira guerra que é apresentada para a gente na Bíblia, a primeira guerra que é relatada na Bíblia e que nós vamos encontrar aqui, certo? E Abraão socorre Ló e sua família dessa guerra. Abraão estava morando em Sodoma e Gomorra, essa guerra envolveu Sodoma e Gomorra, acabou que Ló e a sua família foram saqueados, perderam tudo e levaram Ló e a sua família. Abraão fica sabendo,
reúne alguns homens, vai de encontro a esse povo que tinha pegado Ló e a sua família, recupera Ló, ajuda a vencer ali aquele pessoal e regressa com Ló, traz Ló de volta para sua terra, com seus bens. Certo? Isso só para a gente se situar. Aqui só uma imagem para a gente ilustrar aí a imagem, Ló e Abraão escolhendo para onde iriam. Só lendo um texto rápido aqui de Gênesis 15, Gênesis 15, versículo de 1 a 4, que fala: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão ainda no caso, por intermédio de uma visão. Deus fala a Abraão por uma visão: não temas. E aqui nós vamos ver que quase todas as vezes, ou todas as vezes que Deus vai falar com Abraão, ou que Deus vai falar com alguém, ou ele mesmo vai falar, ou algum anjo por intermédio dele vai falar, Deus fala: não temas. Fica a impressão aí que Deus sempre não quer que tenhamos medo, que Deus quer que o medo não tome conta das nossas vidas. É a primeira coisa que ele fala quando ele aparece a Abraão: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo. Ou seja, não temas. Por que você não precisa temer? Porque eu sou o seu escudo. Não temas porque eu sou contigo. Deus era com Abrão, assim como ele ainda é conosco também. E grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filho? Lembrando, Abrão já havia recebido uma promessa lá em Gênesis 12, a primeira vez que ele recebe a promessa de Deus, de que ele teria de que a partir dele sairia uma grande nação, que ele teria uma descendência numerosa. Só que nós chegamos aqui, já havia passado um tempo da promessa e ele ainda não tem filho. Abrão ainda não tem filhos com sua esposa Sara. E então ele aponta para Deus, que ele abre o coração dele com Deus, que ele não tem filho ainda. Então, de que adianta que ele vai receber uma grande recompensa, mas até hoje ele não tem filho, né? O filho, até nos dias de hoje, ele é uma recompensa enorme, mas naquela época, ter um filho era o ápice da vida, era o objetivo principal da vida de uma pessoa, era procriar e ter filhos e ter uma descendência numerosa, uma descendência próspera, uma descendência que honrasse e que levasse o nome e o legado da família por diante, né? Então Abrão abre o coração para Deus e ainda continua falando de Eliezer, né, que é um servo dele, servo de Damasco, a quem vai herdar tudo na minha casa. Esse era um costume da época, a pessoa que não pudesse ter filho, né, como no caso deles aqui, Abrão e Sara eram estéreis, eles não podiam ter filhos, então, por lei, eles poderiam pegar alguém, né, um filho dos seus servos e tomar como seu. Enfim, então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então Deus mais uma vez fala para ele: olha, você não vai precisar se valer da lei aí para ter um filho e a sua geração e os seus descendentes serem prósperos. Vai ser um filho que vai nascer de você mesmo. Você vai gerar um filho, certo? Então nós vemos que Deus tem abençoado Abrão, que Abrão abriu o coração com Deus, e Deus ainda assim fala que não vai ser de Eliezer a descendência dele, vai sair do próprio Abrão. Então Deus chama ele para fora, pede ele para olhar para o céu e ver a quantidade de estrela que tinha. Imagina hoje a quantidade de estrela nós conseguimos ver. Você pensa na idade na época de Abrão, onde não existia luz, né? Sabemos que a nossa luz aqui que nós usamos, essas luzes que nós usamos, elas atrapalham a visualização das estrelas. Então você imagina naquela época que não existia luz alguma, só do fogareiro, né? Só o fogo para iluminar, e ele conseguiu ver milhares de estrelas. E Deus promete para ele: será assim a tua posteridade, ou seja, incontável. Tem uma passagem ainda que Deus fala que assim como o pó da terra, se ele puder contar o pó da terra, assim vai ser a posteridade dele, os herdeiros que ele teria, a geração que viria posterior a ele.
Então o Senhor ordenou: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E essa parte aqui é interessantíssima, prestem bastante atenção e depois estudem bastante também essa parte, porque ela traz para a gente alguns temas muito interessantes. Deus manda que Abraão pegue um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual deles com 3 anos, e também uma rolinha e um pombinho. Isso para que fosse feito um sacrifício. Um sacrifício seria feito aqui nesse momento. E esse era o modo que era feito o sacrifício nessa época. Nessa época, o sacrifício era feito assim. Nós podemos ver em 1 Samuel 1:24 e entender melhor como é que isso funciona, como é que esse sacrifício funcionaria, certo? Mas esses elementos eram utilizados para um sacrifício, ou seja, Deus está pedindo aqui que ele venha e prepare um sacrifício. Abraão trouxe todos esses animais. Abraão, sempre obediente a Deus, trouxe todos esses animais, cortou no meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão as enxotava. E aqui alguns teólogos vão defender que essas aves de rapina que queriam comer representariam as potestades, né? Representariam os símbolos de força maligna. E Abraão sempre ali enxotando, né? Forças malignas que estariam querendo atrapalhar aquele momento ali, atrapalhar o que iria acontecer ali. Certo? Então, continuando lendo o texto, não coloquei aqui, mas quando você estiver estudando, você vai ver que, continuando lendo o texto, Deus faz com que Abraão caia num profundo sono, revela a Abraão o que vai acontecer, um sofrimento muito grande com o seu povo, com o povo que descenderia dele. Durante 4 gerações seriam escravos em terra estrangeira, sofreriam, passariam por diversas aflições, né? Remetendo ali ao pessoal, ao exílio, remetendo ao êxodo, né? Ao tempo que o povo vai passar ali no Egito, os 400 anos de peregrinação, 400 anos que estariam no Egito, depois a sua peregrinação pelo deserto, até chegar à terra de Canaã, certo? Então, vemos que Abraão passa a ter ciência de que isso vai acontecer, claro que ainda por uma visão, Deus mostra a ele que isso iria acontecer, e ele se entristece, claro, em saber que a sua geração, a sua descendência sofreria de tal modo, certo? E, por fim, Deus sela a aliança, e aqui é muito interessante. Com a chegada da noite veio a escuridão, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes dei a esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. E é muito interessante isso aqui, ó, porque surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. Vários registros antigos e vários estudos já comprovaram que isso era uma forma de se firmar uma aliança, era a forma com que 2 pessoas faziam uma aliança, que faziam um trato, faziam um acordo. E aqui Deus está fazendo um acordo com Abrão, está fazendo uma aliança com Abrão. Mas repare que somente o braseiro que soltava fumaça é que passava pelo meio dos animais. Abrão não passou. E o costume era que as 2 pessoas que estavam fazendo o acordo passassem por esses animais, selando o acordo, certo? Mas aqui é apenas o braseiro. Por quê? Porque quem está selando a aliança com Abrão é Deus. Deus faz um compromisso com Abrão, de que ele abençoaria Abrão e a sua descendência seria muito numerosa. Os teus descendentes dei essa terra, desde o rio do Egito. E sobre isso eu trouxe uma frase, um pequeno trecho do doutor Dietrich, não sei muito bem a pronúncia, mas ele diz algo muito bonito a respeito dessa passagem aqui, desse trecho, que é: Deus somente é o fiador da aliança firmada. Sua honra está engajada. E quando a posteridade de Abrão romper a aliança, será o próprio Deus que, em Jesus Cristo, virá substituir a parte faltosa e pagar-lhe o preço da infidelidade.
é já a sombra da cruz que desce sobre Abrão nessa noite de angústia. Ou seja, então, o doutor aqui Dietrich está afirmando de que é a sombra da cruz que já está aparecendo aqui, que Deus está se comprometendo ali com a humanidade, com Abrão, né? E a partir dele toda a sua descendência, de que haveria salvação, de que haveria bênção para aquela descendência, para aquele povo escolhido por Deus. Então, 10 anos depois, eles ainda não tiveram nenhum filho, né? Caminhando na sequência da Bíblia. Quando você estiver estudando, você vai ver que eu estou indo na sequência que a Bíblia relata, mas é importante que você preste atenção em cada ponto. Mas nós vamos ver que 10 anos depois eles ainda não tiveram filho, Abrão e Sara. Sarai então entrega Agar para Abrão como esposa. Agar era uma escrava egípcia que eles tinham. Muito provavelmente eles pegaram Agar, ou compraram, ou receberam Agar quando eles tiveram um tempo no Egito, passaram por um tempo no Egito. E Sarai então ela resolve entregar Agar para Abrão. Para quê? Para eles terem um filho, né? Não podemos dizer aqui que Abrão e Sarai, no caso aqui ainda, eles duvidaram da promessa de Deus, mas eles quiseram ajudar a Deus a resolver. Quiseram dar um jeito aqui para ajudar a Deus a resolver. E nós vamos ver que não é bem por esse lado, né? Deus já tinha o plano dele, como Deus já tem um plano para as nossas vidas, e ele só quer que nós obedecemos e esperemos nele. Aqui no caso, Sara não descansou em Deus. Ela falou assim: olha, eu já não estou em condições de ter filho, a gente não tem filho até hoje, nós não temos filhos até aqui, então é melhor que a gente talvez não é assim que Deus queira, talvez ele queira que seja um filho que saia de você, mas não seja um filho que saia de mim. Então ele pega Agar, entrega para ele, e de fato Agar tem um filho dele, um filho de Abrão, que se chama Ismael, né? Ismael é o pai dos árabes. Ele se torna um arqueiro muito importante, um arqueiro, um exímio arqueiro, e ele vai ter uma descendência também muito numerosa. Deus vai abençoar Ismael também, porém Ismael não é o filho da promessa aqui. Ismael não é o filho que Deus havia prometido a Abrão. Ismael vai ser abençoado porque Deus o abençoa por ele ser filho de Abrão, então por amor a Abrão ele abençoa Ismael também, mas ainda não é ele. Nós vamos ver que ainda não é ele, e a partir disso aqui, a partir desse erro que eles cometeram, vamos ver que vários problemas vão acontecer na Bíblia e no decorrer aqui da nossa história, porque eles escolheram mal aqui. Sara e Abrão escolheram mal em tomar e tentar ajudar Deus a resolver o que ele já tinha no controle, né? Deus pede o controle das nossas vidas e nós precisamos entregar a ele o controle das nossas vidas. Total, né? Se nós entregamos total, nós não precisamos dar um jeitinho, como eles precisaram dar aqui. Então Ismael nasce pela lei, né? Ele seria filho de Abrão e Sarai, como nós falamos lá de Eliezer também, lá no início. Pela lei, o filho que nascesse de Agar seria de Abrão e Sarai, mas logo depois que ela engravida, Agar começa a menosprezar Sarai por ela estar grávida, se sentir um pouco melhor, se sentir que estava carregando um filho herdeiro de Abrão. Sarai se chateia com isso, reclama com Abrão, até que já existe uma contenda, já existe uma confusão, e a gente sabe que o pecado sempre vai trazer isso, vai trazer discórdia, vai trazer confusão, vai trazer separação, vai trazer inimizade. Então Agar foge para o deserto, e no deserto ela recebe uma promessa de que o seu filho seria abençoado, sim, por ele ser filho de Abrão, que ele não passaria fome, ele não seria alguém odiado ou amaldiçoado, mas ela deveria voltar para sua casa, se submeter a Sarai e viver harmoniosamente ali com Abrão, com Sarai, com todos os seus servos, com toda a parentela ali,
e deveria voltar. Ela sai pelo caminho, provavelmente deveria estar voltando para casa do Egito, né? Porque quando ela recebe essa promessa, ela estava próximo do Egito, mas o fato é que ela precisa voltar para casa de Abrão e Sarai. E ali Ismael nasce e cresce como filho de Abrão. Sara e Abrão, né? Abrão já tem 99 anos e Sarai com 90 anos. Já se passaram aqui 24 anos da promessa, lá da primeira promessa de Gênesis 12. A primeira promessa que Deus havia feito para ele. 24 anos se passaram, nada de filho de Abrão e Sarai ainda. Já vimos que ele aqui tem pelo menos um filho, que é Ismael, que a Bíblia nos relata aqui. Ele tem Ismael, mas ainda não é o filho da promessa. Deus já disse aqui, já deixou bem claro que esse não é o filho que Deus daria a ele. O filho dele vai sair de Sara. E aqui nessa passagem agora de Gênesis 17, nós vamos encontrar isso escrito e que realmente o próprio Deus disse para ele, que o filho que Abrão vai ter vai sair de Sara, vai sair de Sarai. E agora ele já dá um nome para esse filho, que deveria ser Isaque. Ainda fala mais uma coisa para ele ainda, que daqui um ano, nesse episódio aqui onde eles estão, em Gênesis 17, na mesma estação, no próximo ano, nasceria deles um filho. E que esse filho deveria se chamar Isaque. E aqui vai entrar a história da circuncisão. Deus vai dar uma ordem para Abrão que toda criança, homem, que nascer na sua família, dos seus servos ou ali da sua parentela, qualquer pessoa que trouxesse para ali, para sua família, para o seu núcleo, deveria ser circuncidada. E toda criança que nascesse até o 8º dia, deveria ser circuncidada. E Deus anuncia que Isaque iria nascer um ano depois, como nós já falamos. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abrão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redigiu. Eis-me aqui, Senhor. Certo? Então, uma coisa que faltou eu falar. Abraão, aqui em Gênesis 17 ainda, o nome dele de Abrão passa a se chamar Abraão, que significa pai de uma multidão, pai de multidões, né? Como Deus já havia prometido a ele. E Sarai passa a ser Sara, que é princesa. Mesmo significado de Sarai também, que também seria princesa, uma derivação de nomes. Mas eles recebem um novo nome, ou seja, eles recebem uma nova identidade. Agora a promessa já está prestes a se cumprir, já tem forma, já tem até nome, né? A sua primeira descendência, que seria Isaque, ele nasceria. Então Deus muda o nome deles e aqui a história deles começa a mudar, né? Então Deus submete Abraão a uma prova. Abraão, ao que redigiu: eis-me aqui, Senhor. Gênesis 22:1. E aqui nós vamos encontrar Deus pedindo a Abraão, ou Deus dando uma ordem a Abraão, que ele sacrificasse o seu filho. E repare bem no versículo aqui, ó, de Gênesis 22:2, que Deus fala: toma Isaque, o teu filho, o teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Então Deus dá uma tarefa para Abraão que seria extremamente difícil, que seria extremamente penosa, e eu acredito que, se a gente pensar, poucos de nós seríamos capazes de realmente cumprir a promessa que Abraão tem que... realmente cumprir o desafio que Deus, a prova que Deus tinha dado para ele. Abraão precisa sacrificar o seu filho, o seu único filho. Deus é bem claro: toma Isaque, o teu filho, o teu único filho, a quem tu muito amas. Certo? Deus deu uma prova para ele duríssima. Então, nós conseguimos ver aqui algumas características de Abrão que o tornaram amigo de Deus, que o fazem dele amigo de Deus, classificado ou caracterizado como amigo de Deus. Abraão obedece a Deus, ele não demora em cumprir a ordem, porque a Bíblia relata que no outro dia ele acorda, racha a lenha, pega os seus servos, coloca a lenha e todo o material para o holocausto em cima
de um animal e vai em direção à terra que Deus havia mandado ele ir, numa caminhada de durante 3 dias, certo? E aqui, antes disso acontecer aqui, nós podemos ver, vocês vão encontrar enquanto estiverem estudando, que Sara, algumas coisas aconteceram antes disso aqui. Sara foi tomada como esposa por Abimeleque. Abimeleque não é um nome, é um título, assim como Faraó, mas o próprio Deus fala para Abimeleque devolver ela para Abraão. Por que que Abimeleque tinha tomado Abraão? Porque Abraão e Sara se apresentavam como irmãos. Como eles caminhavam, como eles eram nômades, viviam peregrinando pela terra, eles chegavam em alguns lugares onde eram hostis, onde eles poderiam ser mortos, né? Poderiam ser assassinados, principalmente Abraão, porque Sara era bonita e poderia ser tomada por alguém, por algum rei ou por alguma outra pessoa como esposa. Então, para que isso não acontecesse, ele falava que eles eram irmãos. No texto, nós vamos descobrir que eles realmente eram irmãos. Abraão diz isso, que eles realmente são irmãos, mas apenas por parte de pai, por parte de mãe não. Então, Abraão aí, como talvez pudesse ser até uma descendência brasileira, né? Porque dá um jeitinho e consegue a ajuda ali de Abimeleque. O fato é que Abimeleque devolve a Sara para ele muito antes de se deitar com ela, de ter qualquer tipo de relação com ela. O próprio Deus vai até Abimeleque, pede que ele devolve, e se ele não devolvesse, viria uma doença sobre ele e sua família, certo? Aqui nesse momento Isaac já nasceu, né? Nós pulamos um pouquinho, mas Isaac já nasceu. Abraão expulsa Agar e Ismael da parentela ali. Por que que ele expulsa Agar e Ismael? Porque começou uma certa discussão, uma certa contenda entre as famílias ali. Porque você imagina, Abraão era um homem de posses, era um homem rico, era um chefe um homem que estava ali da clã, né? Ele era um homem importante ali na época. Ismael era o primogênito, então por lei ele teria alguns direitos, que poderia ter alguns direitos reivindicados, que seria difícil às vezes para Isaac manter esses direitos. Então Deus pede, Sara começa, quando ele desmama, né, quando acaba o período de amamentação de Isaac, Abraão dá uma festa grande, né, porque Isaac significa alegria, o riso na verdade, né? Então ele traria alegria, eles estão muito alegres, eles dão uma festa pela vida de Isaac, mas Sara percebe que existe ali uma espécie de contenda entre lado de Ismael e lado de Isaac. Então ela pede a Abraão que tire eles ali daquele meio. Então, Gênesis 21:11, nós vamos ver que isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão. Ele não queria expulsar Ismael. Ismael era seu filho também. Não queria expulsar Agar, não queria expulsar eles da parentela ali. Abraão era uma pessoa boa, ele não desejava isso para o seu filho. Mas o próprio Deus orienta Abraão que ele assim faça, como Sara estava pedindo, para que não acontecesse maiores problemas futuros. Então Abraão, ele não expulsa propriamente dito, ele prepara todo uma alimentação para eles, prepara alguns animais para que eles pudessem andar pelo deserto e despede eles. Eles são expulsos ali da terra do meio de Abraão. Nós vamos encontrar também que Ismael é abençoado nesse deserto aqui. Um trecho do livro aqui vai trazer para a gente que, de Gênesis 21, vai trazer para a gente que a água deles acabaram, de Ismael e Agar acabou, e Agar deixa Ismael sentado, vai para um lugar distante. A Bíblia traz para a gente que é uma distância de um tiro de flecha, e Ismael chora muito porque não tem água, de desespero. Agar também chora, até que Deus vem e faz a promessa finalmente a Agar de que Ismael seria sim abençoado, e dá para ela, mostra para ela um poço onde tinha água, onde ela pôde tirar ali a água, dar para o seu filho e seguir com a vida deles, certo?
Então, voltando, que a gente tinha pulado, nós já vimos aqui que Deus faz uma prova para Abraão, pede o sacrifício do filho. Vimos que Abraão não demorou em cumprir, mesmo sendo muito doloroso para ele, mesmo sendo muito difícil para ele, ele vai cumprir, porque ele é obediente a Deus, ele é amigo de Deus, e ele vai fazer o que Deus está pedindo. Então, ele chega no local, depois de uma caminhada de 3 dias, e eu acho interessante aqui, quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver, que ele diz para os servos: olha, vocês podem ficar aqui, que eu e o garoto vamos subir, eu e o menino nós vamos subir, vamos adorar a Deus e depois voltaremos. Abraão encara esse momento aqui como um ato de adoração, como um ato de adoração a Deus, não como uma maldição de Deus, mas como uma adoração, mesmo fazendo uma coisa que para ele fosse a coisa mais difícil. Até que Abraão tomou a lenha do holocausto, a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou o pai a Abraão: meu pai. Isaque chamou o pai: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhada ambos juntos. Isso aí nós vamos encontrar lá em Gênesis 22:8, certo? Então nós vemos aqui que nós vamos encontrar aqui nesse trecho várias pessoas, vários teólogos apontando isso aqui como um apontamento para Cristo. Isaque vai carregar a sua própria lenha até o holocausto, seria um apontamento para Cristo. Outros teólogos vão dizer que aqui apenas ele estava carregando a lenha, a caminhada de 3 dias foi apenas uma caminhada de 3 dias, mas o fato é de que esse texto aqui vai sim nos apontar para Cristo. Ele vai nos remeter ao sacrifício que Cristo fez por nós, principalmente quando vemos que 2 ocasiões, quando Isaque pergunta para Abraão e ele diz que Deus proveria um cordeiro para o holocausto, né? Um cordeiro substitutivo, e depois nós vamos ver mais à frente que realmente esse cordeiro aparece, né? E aqui nós vemos que realmente Jesus, ele se sacrificou por nós, ele se sacrificou no nosso lugar. Foi um sacrifício substituto, ele foi um cordeiro substituto. Ele não tinha pecado, ele não precisava ser sacrificado, ele não precisava de passar por nada daquilo, mas ele escolheu passar para levar os nossos pecados. Foi o castigo que estava sobre nós, que deveria cair sobre nós, assim como deveria cair sobre Isaque, porque Deus tinha dado uma ordem, né? Ele caiu sobre o cordeiro, e o nosso também caiu sobre Jesus, sobre o cordeiro, né? Que é Jesus. Ele nos substituiu e foi sacrificado no nosso lugar. Mas, continuando aqui, para terminar, nós vamos ver que Deus dá mais uma ordem para Abraão, através de um anjo. Pede para que ele pare com tudo aquilo que ele iria fazer. Abraão já estava preparado para sacrificar o seu filho, e o anjo diz: não faça isso. Já vi que você ama a Deus acima de qualquer coisa, você não precisa fazer isso. Tira essa faca de perto do menino e pega aquele cordeiro que está ali preso pelos chifres e sacrifica no lugar, certo? Então nós vamos ver que a provisão divina, ela acontece nesse lugar, assim como a provisão divina aconteceu no nosso lugar. É maravilhoso a gente pensar que Deus é um Deus que pensa em nós, que pensa desde o início. Ele criou o mundo pensando em nós. A humanidade, através de Adão e Eva, escolheu pecar, e ele já estava ali pensando em como faria para nos resgatar, como faria para que aquele pecado saísse das nossas vidas. Então, desde o início, nós podemos ver essa caminhada, Deus fazendo tudo para que o seu povo, seja achegado dele, seja aquilo para o qual fomos criados, que foi o relacionamento com ele, para uma vida de intimidade com ele, uma vida de parceria com Deus, de viver exatamente a imagem e a semelhança dele, compactuando com aquilo que ele tem para nós, né? Então nós podemos ver aqui que é maravilhoso o que Deus faz. Deus move céus e terra, literalmente, ele faz de tudo para que o seu povo seja alcançado. E aqui nós começamos a ver uma geração,
um povo eleito, que chega a mim, que chega a você, que tem Cristo, que reconhece Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Talvez hereditariamente, se colocarmos aqui a nossa árvore genealógica, jamais chegaríamos a Abraão, ou a Isaac, ou a Davi. Mas por meio de Jesus Cristo, que é alcançado aqui nessa árvore genealógica, nós vamos ver que Jesus é descendente lá de Abraão, da ramificação de Abraão, de Davi, né? E Davi é de Abraão. Nós somos alcançados por esse Jesus. Então nós fazemos parte dessa geração eleita de Deus, porque fomos alcançados pelo sacrifício que foi substituto aqui, assim como aconteceu aqui. Isaac não precisou morrer, houve um sacrifício no lugar dele. Nós não precisamos morrer porque houve um sacrifício no nosso lugar. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos substituiu, que nos deu vida, que tem nos dado vida. E que nós possamos mesmo agradecer a Deus, ser gratos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vem fazendo, por tudo que Ele vem fazendo nas nossas vidas, mas por tudo que Ele fez até chegar em Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito. Ele veio fazendo tantas coisas, movendo tantas coisas, para que até que chegasse em Jesus e o sacrifício fosse perfeito, certo? Então, lembre-se de estudar, lembre-se de se aprofundar, lembre-se de fazer pergunta. Talvez muitas coisas que nós falamos aqui não ficaram tão claras. Entre em contato, façam perguntas. Aqui estão nossas referências para estudos, algumas dicas também de estudo, né? Fica aí como dica de estudo. E não perca a próxima aula. Fique junto com a gente e vamos seguir, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.